Boa tarde, boa noite a todos. Aqui estamos em mais uma palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E o nosso tema de hoje é justamente sobre a belíssima parábola do bom semeador, aliás, a parábola do semeador. Nós, como sementes e como terrenos também, né, na parábola do semeador. Esse é o tema de hoje, para a gente refletir, porque ela comporta diversas reflexões. Então, para que a gente comece, vamos fazer a prece inicial, e eu escolhi a prece inicial, um poema que está no livro Ave Cristo, né, de Emmanuel, que é Hino às Estrelas, e diz assim: estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Aladas rosas de séres, nascidas ao som de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, e ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a candeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado e sofredor. Templos do azul infinito, descerrai a humanidade, a glória da divindade, na glória do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Aladas rosas de séries, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Então, essa é a prece inicial, para que a gente possa começar, então, a nossa parábola, né? O cristão como semente e também como terreno, né? Na parábola do semeador. E a leitura do Evangelho, a gente vai ler justamente a parábola do semeador, para depois a gente tecer alguns comentários sobre elas, essa reflexão que faremos juntos na noite de hoje. E antes é bom enfatizar que a parábola do semeador está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Ou seja, está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Em Mateus está no capítulo 13, em Marcos está no capítulo 4, em Lucas está no capítulo 8. Nós faremos algumas observações aqui. Então, para que a gente possa fazer essas observações com segurança, vamos ler aqui a parábola do semeador, vou ler a que está descrita no Evangelho de Marcos. Diz assim: de novo começou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se a ele grande multidão, de maneira que entrou num barco e sentou-se nele no mar, e todo o povo estava na praia. Ensinava-lhes, pois, muitas coisas por parábolas, e disse-lhes, é importante ver essa frase, ensinar muitas coisas por parábolas, e disse-lhes este seu ensinamento: ouvi, o semeador saiu a semear. E aconteceu que, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E, tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto algum. Mas outras caíram na boa terra, e brotando, cresceram e deram fruto. E um grão produzia 30, outro 60 e outro a 100. E disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam em redor dele, junto com os 12, pediram explicação da parábola. E ele disse-lhes: a vós é permitido conhecer o segredo do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes
propõe em parábolas, para que vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não suceda que se voltem e sejam resgatados seus erros. E perguntou-lhe, não percebeis esta parábola? E como entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que se acham à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, vindo logo o adversário, tira a palavra que foi semeada em seus corações. Igualmente, os semeados entre lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. E não têm raiz em si, mas duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, e entrando as preocupações da vida e a ilusão das riquezas e a cobiça de outras coisas, abafam a palavra e ela fica infrutífera. E os semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e aceitam e produzem fruto, uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. E disse-lhes, porventura vem a lâmpada para se pôr debaixo de um balde ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no castiçal? Porque nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para ser posto à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Linda, né? Então, vamos agora para algumas reflexões sobre essa belíssima parábola. E, assim, nós faremos reflexões com base nos ensinamentos de Carlos Juliano Torres Pastorino, do livro Sabedoria do Evangelho, volume 3. Faremos com base também no Novo Testamento Interpretado, volume 1, de R.N. Champlin, para que o assunto seja melhor explorado, né, e a gente absorva melhor os ensinamentos. Lembrando que são várias, são múltiplas as interpretações. Portanto, é importante ter isso em mente. Inicialmente, vamos falar que parábola é um termo que vem do grego, né, que significa parabolê, ou seja, comparação, pôr ao lado em narrativa curta, que se utiliza de situações e pessoas para comparar a ficção com a realidade e, através dessa comparação, transmitir uma lição de sabedoria. Em geral, transmite uma lição ética, né, através de metáfora e de linguagem simbólica. Então, essa figura de linguagem poderosíssima que Jesus se utilizou muito no Evangelho. Então, no Evangelho é, portanto, uma narrativa colocada lado a lado de uma certa verdade espiritual para fins de comparação. E é importante também a gente ter em mente que eu achei muito interessante isso, quem traz isso é R.N. Champlin. Ele diz que alguns intérpretes apresentam uma comparação das parábolas, as parábolas que estão lá narradas no Evangelho, com algumas dessas parábolas, na verdade, com algumas bem-aventuranças, por exemplo. Vamos ver aqui rapidinho, é mais uma interpretação. Os humildes do Espírito, fala no reino dos céus, né? Teria vinculação com a parábola do semeador, né? O bom campo, os frutos. A bem-aventurança dos que choram, que serão consolados, poderia ter uma ressonância aí da parábola do joio do trigo. A bem-aventurança dos mansos, que possuirão a terra. A gente poderia também, né, lembrar da parábola do grão de mostarda, que cresce, né, grandemente. A bem-aventurança da fome e sede de justiça pode trazer à nossa mente a parábola do fermento, né, a expansão do trigo. A bem-aventurança dos misericordiosos, né, bem-aventurados os misericordiosos, né? A gente poderia lembrar da parábola do tesouro encontrado no campo. A bem-aventurança da limpeza do coração, né, os puros de coração. A gente pode recordar a parábola de grande preço. E a bem-aventurança dos pacificadores, né? Característica dos filhos de Deus, que a gente poderia trazer à mente, entre as outras parábolas, a da rede, né? A separação entre os bons e os maus, né? Mas eu sabendo que isso é só um estágio do caminho, que todos serão perfeitos relativamente um dia. Então, Jesus sabia, né, da dificuldade
que o povo tinha de entender com profundidade os ensinamentos. E, portanto, ele fala parábola. Reparemos que lá em Mateus está dito que foi perguntar, aliás, em Marcos, quando a gente leu, mas também em Mateus tem, por que fala parábolas? Então, não obstante a parábola do semeador ser a primeira narrada pelos 3 evangelhos sinóticos, não significa necessariamente que foi a primeira contada, até porque os discípulos se referem. Por que eles falam por parábolas? No plural, certo? Então, não significa que ela foi a primeira contada por Jesus. O dado que a gente tem é que ela é a primeira narrada nesses evangelhos sinóticos. Então, é mais uma observação que a gente pode fazer. E também, Jesus, ele se comunicou, além do parábola, por ditos parabólicos também. Esses ditos parabólicos muito breves, né, e muito sábios, né, que contêm assim, uma profundidade muito grande. Por exemplo, quando ele diz, médico, cura a ti mesmo, está em Lucas, né? E, porventura, um cego pode guiar outro cego, usando aqui a linguagem do Evangelho, né? Não cairemos no barranco, está em Lucas, capítulo 6. Jesus, ele ensinou parábolas e por ditos parabólicos em várias situações, né? Ele ensinou no Sermão da Montanha, quando ele diz o sal da terra, a luz do mundo, você via 2 senhores, a casa edificada na rocha. No seu ministério na Galileia, por exemplo, quando ele conta a parábola do joio e do trigo, no caminho de Jerusalém, e a Galileia ali, né, a bucólica Galileia, então Jesus se utiliza de coisas dali do dia que as pessoas conhecem, né? Parábola da rede, joio e trigo, que estão acostumados. A caminho de Jerusalém, quando ele conta, né, a parábola do bom samaritano, e da figueira estéril também. No ministério na Judéia, a parábola do moço rico, por exemplo, dentre outras. E também no final, em Jerusalém, quando ele conta a parábola do banquete nupcial, das bodas, né? E também das 10 virgens. Portanto, são essas reflexões iniciais para que a gente possa entender melhor como que a gente pode ser, ao mesmo tempo, semeadores e sementes, né? Porque é preciso que a gente compreenda assim. Uma hora a gente é semente, é semeador, outra hora a gente é terreno, e a gente também pode ser semente, né? A gente pode levar essa oportunidade de crescimento para os demais, e ao mesmo tempo a gente pode ser o terreno que alguém vai lançar sobre nós essa oportunidade, certo? E a gente pode semear também, levar para alguém. Então, seria o cristão como sementeiro, né? E solo na parábola do semeador. A gente pode dizer também que, logo após a fala inicial sobre a parábola, como eu coloquei anteriormente, os discípulos se aproximaram, né, de Jesus e perguntaram por que Jesus lhes falava parábolas, como eu disse anteriormente, no plural. E essa a gente sabe, repetindo de novo, que é a primeira parábola narrada nos 3 evangelistas. Só não consta em João, né? Nos 3 evangelhos sinóticos, sim. O que faz com que a gente conclua, juntamente com Carlos Juliano Torre Pastorino, na obra dele maravilhosa, Sabedoria do Evangelho, volume 3, que o vocábulo parábolas, no plural, leva à suposição de que Jesus já tem ensinado outras. Então, tecnicamente, como eu disse anteriormente, não é a primeira parábola contada por Jesus, ou ensinada, ela é a primeira narrada, na verdade, pelos evangelistas dos evangelhos sinóticos. Então, resumidamente, está escrito que o semeador saiu a semear. É muita ação, né? Com Jesus, há sempre convite, é ação. A gente tem isso com Talita, quando ele diz, menina, levante-se. Ele não diz, menina, abre os olhos, menina, sente, menina, levante. Talita levantou e Jesus já deu dele comida. A gente, numa interpretação simbólica aí, e metafórica, a gente diz, levantou já, né, para servir, e para servir da melhor forma tem que se alimentar do conhecimento do Evangelho, tem que se alimentar do conhecimento espírita. É isso que nós, cristãos e espíritas, devemos fazer. Nós devemos nos levantar e nos nutrirmos, porque a gente vai ter essa força de estar de pé e de difundir a doutrina espírita da melhor forma possível, a gente se nutrir dos bons livros, dos bons cursos.
E aqui o semeador, aí a gente pode sair a semear. Sair, já um verbo assim bem ativo. Não é o semeador pensou em semear, estava refletindo se semearia ou não. Não, saiu a semear. E aí está dizendo que uma parte caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Né? A explicação inicial de Jesus em relação a essa primeira parte que caiu à beira do caminho é que o semeador semeia a palavra. E que alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas a ouvem. E aí Jesus diz que vem o maligno e tira a palavra nele semeada. O maligno aí é a simbologia dos nossos próprios pensamentos, do nosso próprio grau evolutivo, que não compreende, não consegue sequer ouvir a palavra como deve ser. Por isso que quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A gente é naquela fase evolutiva que fala é como se não fosse nada. Então, à beira do caminho, vem um passarinho e leva. Assim, passarinho é algo alado, né? Algo leve, que não se sustenta no chão, que vive mais no espaço. Olha que simbologia bonita, né? A gente tem uma fase evolutiva nossa lá, que precisa progredir muito, né? A gente tem várias etapas de progresso espiritual, mas que na fase inicial é justamente isso, absorto, alheio a tudo e a todos, como se vivesse assim, totalmente descompromissado com as coisas que devemos fazer, com os valores que devemos incutir, com as ações que devemos ter. É como se não caminhássemos, estivéssemos os pés afastados do chão, afastados da nossa realidade material e espiritual. Essa simbologia da que cai à beira do caminho, dessa ave que vem e leva, né? Dessa leveza no sentido de a gente não se comprometer com nada, nem com ninguém. Essa é a fase evolutiva. Então, portanto, a gente deve entender o termo maligno como nossas próprias imperfeições. Tal como o Espírito Emmanuel, ele nos advertiu, quando ele disse que nós somos a cruz mais carregada, aliás, mais pesada que carregamos. E aí não é porque, não pode vir com vitimismo e dizer, é mesmo, eu sofro, meu filho me faz sofrer, meu pai me faz sofrer, minha mãe me faz sofrer, meu esposo ou minha esposa, meu chefe. Não. Emmanuel complementa dizendo que nós somos a cruz mais pesada que carregamos por conta das consequências dos nossos próprios pensamentos, palavras e ações. Simples, muito simples. Somos nós que colocamos peso em nossa cruz. Aí a gente vai para o segundo tipo, né, de solo. Então, outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, lembremos que a parábola diz isso, né? Queimou-se. E o que aconteceu? Não tinha raiz, secou. Que lindo isso. Parábola não é mito, parábola não é alegoria. Parábola, Jesus se utiliza trazendo alguns símbolos para que a gente possa aprender melhor. Então, quando diz assim, não tinha raiz e secou. Quando a gente traz isso do ponto de vista simbólico, quando a gente não tem raiz, quando a gente não tem profundidade nas coisas, a gente se encanta inicialmente e depois desencanta, porque a gente não conhece suficientemente. Né? É muito bonito isso. Tem uma passagem no Pequeno Príncipe que diz que a gente conhece bem o cativou, né? Então, é importante que a gente conheça bem, que a gente procure se interessar por tudo aquilo que traz o nosso aprimoramento moral, que a gente tenha raiz, uma raiz profunda, cada vez mais profunda. Com essa raiz profunda, nenhuma palavra boa vai secar dentro de nós. E lembremos que Jesus explicou aí, nesse segundo tipo de terreno, que é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, né? Inicialmente recebe com alegria. Lembrar que no primeiro nem recebeu, né? Assim, recebe com alegria. Mas como não tem raiz, né, em si mesmo, permanece pouco tempo.
quando surge alguma tribulação ou perseguição, por conta da parábola, da palavra, aliás, né? Por conta de algum conhecimento que deva colocar em prática, o que acontece? Logo abandona. As pessoas que se comportam, a gente pode dizer que falta a ação da vontade. E o que é a ação da vontade? A ação da vontade, a Lírio Cerqueira Filho explica no livro Parábolas Terapêuticas, volume 1. Eu indico esses livros de Lírio Cerqueira, eles são maravilhosos, ele tem 3 volumes de Parábolas Terapêuticas, 1, 2 e 3. E ele explica nesse volume 1 que essa ação da vontade possui 4 atributos para se manifestar plenamente. Quais são esses 4 atributos para que se manifeste essa ação da vontade? Um dos atributos da ação da vontade é a força de vontade. O que é a força de vontade, segundo a Lírio? É a base da ação da vontade, porque todo processo de mudança requer um movimento, né, em direção daquilo que se deseja. E é mesmo, não basta dizer, eu quero. Eu quero. Não pode. Tem que ser um querer verdadeiro, um querer profundo, tem que haver esse movimento em direção que se quer. Então, esse é o primeiro, a força de vontade. Lembrar que Leon Denis diz lá no Problema do Ser Destino da Dor, dos 3, né, das 3 características que a alma tem que ter, as 3 potencialidades, que é querer, saber e amar. Esse querer, com essa ação da vontade mesmo, com essa força de vontade, de buscar o conhecimento, de não deixar esse conhecimento estéril, né? Querer adquirir essa sabedoria e, com isso, sem deixar estéril, passa a praticar a caridade, que é o amor em movimento. Então, querer, saber, amar, as 3 potências da alma. Então, a ação da vontade, primeiro atributo dela, como eu disse anteriormente, são 4. A primeira, a força de vontade, que nós já vimos. O segundo atributo da ação da vontade é a competência. Competência em que sentido? Porque é preciso ter habilidade, né? Diz a Lírio, o exercício da inteligência cognitiva e emocional, não só cognitiva, que essas 2, então, vão proporcionar sabedoria. Para que essa sabedoria? Para bem direcionar a força de vontade. Olha só, é preciso que a gente tenha a competência, ou seja, essa busca da sabedoria, para a gente melhor direcionar a ação ou a força de vontade. Olha só que interessante. O terceiro atributo da ação de vontade é o auto-amor, que a gente sabe, né, que é o amor a si mesmo, que é necessário justamente para fortalecer a ação da vontade, para lidar justamente com a competência, a direção adequada. A Lírio nos traz essa lição maravilhosa. E, por fim, o 4º atributo vai ser uma consequência, né? Força de vontade, mais competência, mais auto-amor, busca da felicidade. Ou seja, a felicidade é o quê? É o estado de plenitude que podemos almejar. E todos almejamos, né, meus queridos? Todos almejamos. Quando nós nos esforçamos para melhorar um pensamento, um sentimento ou um comportamento negativo, estamos, em realidade, trabalhando para obter a felicidade que almejamos. Pondera Lírio de Cerqueira Filho. E é verdade isso. Essa, a gente viu, essa aqui tudo é referente ao segundo tipo de solo, que caiu, né, entre as pedras. Vamos ver, olha quanta reflexão, né? E olha que comporta muito mais reflexões, né? Uma pleiade, um leque de luz, né, o Evangelho. A terceira parte, caiu entre os espinhos. E a gente sabe como a parábola ensinou que esses cresceram, sufocaram, né? E o grão não deu fruto. Advertiu Jesus que o semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. O que a gente pode entender por essas palavras de Jesus? Muitas coisas, né? E entre elas, pode-se entender dessa lição, essa lição de Jesus, como um reforço de 4 assertivas proclamadas no Sermão da Montanha, potencialmente pacificadoras do nosso íntimo. Interessante que a gente fez um link lá atrás, né?
com algumas parábolas narradas e justamente o Sermão da Montanha. Então, vamos ver especificamente esse tipo de terreno aqui que cai entre os espinhos e a lição que Jesus traz, inclusive no Sermão da Montanha, que ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. É importante isso para que os espinhos não sufoquem, porque a gente ouve a palavra, tem até boa vontade com ela, mas aqueles espinhos do dia a dia, né? A gente se ocupa mais com isso do que com a nossa própria necessidade de evolução espiritual. E aí, por isso que a gente recorre ao Sermão da Montanha para trazer essa mensagem pacificadora de Jesus. Olha, tenha calma, não andeis... E aí tem mais que ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Lembra dessa passagem? Não é a vida mais importante que o mantimento? Jesus diz, e o corpo mais do que o vestuário? E Jesus aqui não está dizendo que a gente não deve se preocupar em encontrar comida, bebida, no caso, água, né, etc., e roupa, não. Ele está dizendo o seguinte, que a gente não pode se preocupar somente com isso, e mais com isso do que com o nosso próprio bem-estar espiritual, nesse sentido. E no Sermão da Montanha nós encontramos conselhos para que nós não sejamos essa parte aí que caiu entre espinhos, quando ele diz: olhai as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, também ele diz, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus nos pergunta. E tem mais mais uma assertiva que ele traz para que a gente serene, tá? E deixe que a palavra frutifique em nós e dê frutos. Quando ele diz: olhai para os lírios do campo. Como eles crescem? Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Gente, isso é muito lindo. Eu tenho uma palestra, inclusive, que eu já proferi essa palestra para o Bezerra, olhar os lírios do campo, onde a gente destrincha, né, como é bonito esse significado. E aí a gente vai, finalmente, né, a semente caiu em terra boa, e deu fruto, né, cresceu, desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. Mateus aponta os 3 elementos. No entanto, em ordem decrescente, ele diz 100, 60 e 30. Não tem problema, porque é apenas a ordem aí. Lucas se refere ao rendimento de 100. Esses rendimentos acima transcritos, ou que a gente vê na parábola, eles, na verdade, são uma notória, né? E eu acho que também é emocionante a constatação da certeza que Jesus tem da evolução espiritual. Por que eu digo isso? Porque, segundo vários intérpretes do Evangelho, era quase impossível um campo da Palestina, e talvez de outras terras, produzirem a 100 por 1. Embora Gênesis diga, né, que Isaac colhia 100 por 1 em Gerase, no sul de Cefela. Então, era muito raro, assim, porque o rendimento normal da semente vai de 4 a 10, diz Carlos Pastorino, quando ele explica essa parábola. E raramente chega a um resultado acima de 20, acima de 30. Então, isso mostra a profunda confiança que Jesus tem, que ele acha que a gente pode render 100. Ele acha que a gente pode render 100. Não é lindo isso? A gente duvida da gente mesmo, mas Jesus não duvida da gente. Veja, passar pela fase de à beira da estrada, passar pela fase de cair em pedra, fase de espinhos, 3 tipos de terreno. A gente vai para, supostamente, o 4º tipo de terreno, que é fértil. Mas nesse fértil são mais 3 tipos, porque há uma gradação de 30, 60 e 100. Então, o que a gente percebe numa análise mais detalhada da parábola?
que a gente pode considerar não apenas 4 tipos de solos, mas sim 6, sendo que em 3 deles não se obteve nenhum resultado da potencialidade que a semente carrega em si. Porque a semente carrega a potencialidade de frutificar bem, né? de se tornar uma árvore frondosa. E no solo fértil há 3 tipos de rendimento. Então, olha só que lindo, 3 tipos de solos férteis, aqueles que rendem a 30, aqueles que rendem a 60 e aqueles que rendem a 6, aqui na parábola. Como é que a gente pode compreender isso do ponto de vista metafórico? Que esse rendimento pode se relacionar ao nosso compromisso com a nossa evolução espiritual. Então, vamos ver esses 6 tipos de terreno. É uma concepção que eu trago. Os vários intérpretes podem trazer outras tantas percepções, que Jesus, as parábolas deles, de Jesus, trazem assim, incontáveis possibilidades de exegese e de interpretação. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, eu proponho aqui uma análise desses 6 tipos de solo, né? O 1, que cai lá, né, na beira do caminho, a gente sai da infertilidade, da ignorância, em que sequer ouvimos a palavra do Cristo, aéreos aos nossos deveres, as árvores que levam semente. O segundo, né, cai entre as pedras. Passamos para a fase das pedras dos tropeços, nos entulhos pedregosos que colocamos no próprio caminho, as quais inibem a compreensão do ensinamento já escutado, mas ainda ouvido, mas ainda não assimilado. Aí a gente vai para a fase 3, que cai entre espinhos. Estagiamos na fase em que compreendemos a lição, mas os espinheiros das preocupações e das ilusões com coisas e valores transitórios não a deixam frutificar. Acontece muito com a gente, né? Agora vamos passar para o solo fértil. 4º tipo de terreno, que é aquele que rende a 30. Já sintetizamos em parte as lições aprendidas, embora ainda 30 por 1. Mas devemos ser resolutos na estrada evolutiva, para que passemos para o 2º tipo de terreno fértil, comprometidos com o quê? Com a nossa ascensão espiritual rumo à perfeição, agora rendendo 60 por 1. Para, enfim, a gente passar para 100 por 1, né? Na evolução constante, a gente atinge a perfeição relativa. E quando a gente atinge essa perfeição relativa, é o que corresponde ao rendimento de 100 por 1. Estamos muito longe ainda disso, né? Conforme enfatizou, eu trago aqui uma palavra de Pastorino, na obra que eu já citei aqui na palestra, esse rendimento de 100 por 1 corresponde aos que já obtiveram a unificação total e permanente com Cristo inteiro. Portanto, já se tornaram cristificados, filhos do homem. Então, só um passou por aqui pela Terra, que a gente pode dizer simbolicamente que foi 100 por 1, que foi Jesus, que já atingiu o nível de cristificação, né? É muito bonito isso. E nós temos todas as oportunidades para isso. Deus nos dá muitas oportunidades. Tão maravilhoso isso, né? Saber que Deus sempre possibilita para a gente essa evolução, para que a gente galgue, né? Passo a passo, a fim de que compreendamos que somente insistindo no estudo e principalmente em concretizando esse estudo, esse conhecimento, que a gente está na concretização do conhecimento espírita, né? A gente está na era em que a gente deve utilizar o livre-arbítrio para que coloquemos em prática tudo aquilo que a gente estuda, porque senão fica um estudo estéril, e a gente não pode ser estéril. A gente não pode ser como aquela semente que caiu à beira da estrada. Porque o trabalho do semeador, ele consiste basicamente em colocar a semente no solo. Não cabe, né, ele escolher o tipo de terreno. Porque se poderia arguir o seguinte, sim, mas por que jogar no solo que a gente já sabe que não vai render? Não, porque Deus dá oportunidade igual a todos. Porque nós, humanos, a gente seria capaz de dizer o seguinte, eu não fiz que não me deram oportunidade.
Não é verdade. Então, Deus dá oportunidade a todo mundo. Então, joga à beira da estrada, a semente vai para terreno à beira da estrada, a semente cai entre pedras, cai entre espinhos, depois a semente cai em terra fértil. E quando cai, ainda tem aqueles vários rendimentos. A gente pode trazer na interpretação simbólica que dizer que nós que seguimos o Cristo, nós devemos ensinar a palavra. E quanto mais ela for plantada, né, no coração dos homens, maior será a colheita. E lembrar daquela frase, né, que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu plantei, né? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Além disso, porque isso nos convida à humildade. Né? Isso nos convida à humildade. A parábola do semeador, portanto, ela nos mostra, né, que a frutificação é a marca do verdadeiro cristão, do verdadeiramente espírita. E é isso que a gente deve ser, verdadeiramente cristão, verdadeiramente espírita. Receber a palavra, né? Quando jogarem, ser um terreno fértil, e, ao mesmo tempo, a gente deve semear. A gente deve semear também, deve levar a palavra, deve jogar essa semente sem escolher o terreno. Veja que o semeador ele não fez assim, uma estratégia, vou jogar em terreno tal, que rende mais. Não, ele simplesmente saiu a semear. E é isso que nós temos que fazer, sair a semear. E a gente precisa constatar, nessas várias interpretações, que Jesus nos disse que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou seria perdida. Jesus nos disse que somos sal da terra e luz do mundo, e que somos deuses. Então, Jesus é nosso modelo e guia. Às vezes a gente quer que ele só seja guia, né? Ah, Jesus, me leva por aqui, mas a gente não quer imitar. Não quer imitar. Porque se ele é nosso modelo, a gente tem que imitar Jesus, nas ações e nas reações, para que a gente possa chegar ao rendimento de 100 por 1, para que a gente, enfim, atinja a cristificação, que eu desejo a todos. E para encerrar a palestra, eu trouxe um poema, que é da minha autoria, que é a prece final, que é chamado Semeador, e diz assim: não importa o terreno, não nos cabe indagar, se na beira da estrada, entre pedras mais diversas, ou em meio a espinhos, precisamos semear. Foi o que Jesus nos disse, ao falar do semeador, que saiu a semear sem nem mesmo questionar se iria crescer ou não a semente que plantou. Mas sabemos que os solos não eram todos iguais. A que caiu na estrada, as aves logo a comeram. É o que ouve a palavra, mas dela nada extrai. A que nasceu entre as pedras, cujo sol não suportou, é o que recebe a palavra, mas vendo as dificuldades, foge de si e dos outros. Não tem raiz e secou. A plantada entre espinhos, que cresceu, sufocou, é o que ouve a palavra, mas se deixa seduzir por tudo que é ilusão, por isso não vingou. Mas havia solos férteis, e a semente encontrou o que enfim necessitava para crescer sem empecilho, para render a nunca visto por nenhum semeador. São os que ouvem a palavra e a têm por diretriz. Não há aves, não há pedras, nem espinhos os mais cortantes, que impeçam o crescimento ou matem a sua raiz. Que Jesus nos abençoe sempre para que a gente progrida eternamente e para que a gente possa, então, render 100 por 1, quando alcançarmos a perfeição relativa. Assim seja.